O livro do Apocalipse nos convida a refletir de forma profunda. Ele não fala apenas do fim dos tempos, mas também das consequências das nossas escolhas e da justiça perfeita de Deus. No meio dessa narrativa, 3 julgamentos se destacam: os selos, as trombetas e as taças da ira. Cada um deles mostra como a rebeldia humana impacta o mundo, mas também traz o chamado de Deus para a transformação. Esses julgamentos não são apenas histórias sobre o futuro. Eles têm algo a dizer sobre o presente, nos levando a pensar sobre nossas ações e seus resultados. Mesmo em meio ao caos, eles revelam que Deus tem um plano maior em ação. Quer entender melhor o que tudo isso significa? Então já se inscreva no canal e deixe seu like para acompanhar cada novo vídeo. Os 7 selos. O livro do Apocalipse começa com os 7 selos, cheios de simbolismo e significado. Imagine um documento selado por Deus, onde cada selo é aberto para revelar algo que muda a história da humanidade. Não é apenas sobre desastres, é uma prova da justiça divina sendo revelada pouco a pouco. A cada selo aberto, uma mensagem de juízo e alerta é apresentada como um convite para a humanidade despertar. Quando o primeiro selo é aberto, surge o cavaleiro no cavalo branco. Ele carrega um arco e uma coroa, simbolizando conquista e poder. Alguns veem nele um sinal de vitória divina, enquanto outros acreditam que ele representa uma falsa paz que precede tempos difíceis. É interessante pensar em como a ideia de conquista pode tanto inspirar quanto enganar. Quantas vezes não acreditamos em promessas de glória, apenas para perceber que eram o início de desafios ainda maiores? Ao abrir o segundo selo, aparece o cavalo vermelho, trazendo consigo a guerra. Seu cavaleiro carrega uma grande espada, representando violência e discórdia. Isso lembra os conflitos que vemos hoje, que muitas vezes começam com pequenas discordâncias e acabam devastando tudo ao redor. Aqui parece que o juízo divino expõe as consequências da ambição humana sem limites. O terceiro selo revela o cavalo preto, cujo cavaleiro carrega uma balança. Ele simboliza a fome e a escassez, um aviso de que os recursos da terra são limitados. É assustador pensar que mesmo com tanta tecnologia, a humanidade ainda enfrenta crises de fome. Talvez esse selo nos lembre do preço de ignorar a justiça e a compaixão, como se as balanças fossem desequilibradas pela nossa própria ganância. O quarto selo traz consigo o cavalo amarelo e o cavaleiro que o monta é chamado de morte. Com ele vem o inferno, em uma cena que arrepia até o mais cético dos corações. Este não é apenas um julgamento, mas uma revelação: a mortalidade é inevitável e as escolhas da humanidade têm consequências. Guerras, fomes e pestes, tudo isso se junta em uma dança macabra que ecoa os erros acumulados ao longo dos séculos. Quando o quinto selo é aberto, vemos as almas dos mártires clamando por justiça debaixo do altar. Eles perguntam até quando Deus permitirá que a injustiça prevaleça. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca olhou para o mundo e se perguntou por que o mal parece triunfar enquanto os justos sofrem? Este selo é uma promessa de que Deus não ignora as dores de seu povo. Há consolo nisso, mesmo que o tempo da justiça divina nem sempre coincida com nossa urgência. O sexto selo traz a ideia de uma catástrofe cósmica: terremotos, estrelas caindo do céu e um cenário de desespero total. Imagine olhar para o céu e ver as constelações despencarem como folhas ao vento. Parece que toda a criação está se preparando para o julgamento final de Deus. Isso nos lembra o quanto somos pequenos diante do plano divino, não acha? Esses eventos não parecem ser apenas punições, mas também alertas. Como uma tempestade que chega depois de dias de calor intenso, trazendo tanto destruição quanto renovação, os selos mostram que o juízo é mais do que retribuição, é um convite à reflexão. Até a natureza reage quando a humanidade vai longe demais. O sétimo selo talvez seja o mais intrigante. Quando é aberto, não há um evento imediato, mas um silêncio no céu. É como se tudo parasse por um momento antes das trombetas começarem, um silêncio tão intenso que parece carregar o peso da expectativa. Às vezes o silêncio diz mais do que qualquer palavra, não é? Ao longo de todos esses selos, vemos um equilíbrio entre justiça e misericórdia. Cada julgamento traz um aviso, como se Deus desse mais uma chance para a humanidade mudar. Mas será que estamos ouvindo? Ou seguimos em direção ao abismo, ignorando todos os sinais? Esses selos, em sua sequência, revelam muito sobre a natureza humana. Temos a tendência de ignorar os sinais, de acreditar que estamos no controle, até que algo maior nos força a encarar a realidade. O Apocalipse, de certa forma, é um espelho. E o que ele reflete não é apenas o futuro, mas também o presente, com todas as suas falhas e possibilidades. Mesmo com toda a destruição descrita pelos selos, há uma ordem nos acontecimentos.
Cada evento ocorre no momento certo, como um plano bem organizado. Isso mostra que o juízo de Deus, embora pareça assustador, não é sem sentido. Até nas calamidades há um propósito. Pense nos selos como um chamado à reflexão. Cada abertura nos convida a olhar para nossas escolhas e a considerar as consequências delas. Não é apenas sobre o fim dos tempos, mas sobre o que fazemos no aqui e agora. Afinal, se a história é um ciclo, será que não estamos repetindo os erros que já levaram à ruína antes? E, como se o som dos selos ecoasse além das páginas, somos levados a um novo cenário, as trombetas. As 7 trombetas. Quando o silêncio do 7º selo é rompido, ele dá lugar ao som ensurdecedor das trombetas. Cada uma delas anuncia um novo capítulo no juízo de Deus, trazendo calamidades que parecem ainda mais intensas. Pense nisso como uma sequência de alertas cósmicos, cada um chamando a atenção da humanidade para o que está por vir. E como um maestro conduzindo sua sinfonia, Deus revela a severidade de seu julgamento através desses sinais. A primeira trombeta soa, e o que vemos? Fogo misturado com sangue é lançado sobre a terra, queimando 1/3 da vegetação. Árvores imponentes e relvas delicadas, todas consumidas em chamas. É como assistir a um incêndio florestal devastador, mas em escala global. Você já sentiu o calor de uma fogueira? Imagine agora um mundo onde esse calor não se limita ao conforto, mas é um lembrete da ira divina. A segunda trombeta traz um evento ainda mais impressionante. Algo como uma montanha em chamas é lançado no mar. O resultado? 1/3 do mar se transforma em sangue, a vida marinha é destruída, e os navios são devastados. É como se o equilíbrio do planeta fosse rasgado ao meio. Pode parecer distante, mas quem viveu desastres ambientais sabe bem o impacto da destruição das águas. Quando a terceira trombeta ressoa, uma estrela cai do céu, recebendo o nome de Absinto. Ela envenena rios e fontes de água e muitos perecem ao bebê-las. É assustador imaginar algo tão essencial quanto a água se tornando uma arma de destruição. Essa trombeta nos faz refletir sobre a fragilidade dos recursos naturais e mesmo hoje, negligenciamos sua preservação. E com a quarta trombeta, o céu é atingido. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é escurecido, e o mundo é mergulhado em trevas. Esse é um tipo de escuridão que vai além do físico, é um reflexo do caos e do desespero que se espalham pela humanidade. Você já teve medo do escuro? Agora imagine um mundo onde até os astros parecem abandoná-lo. Quando a quinta trombeta soa, o céu abre caminho para uma visão aterradora. Uma estrela caída abre o poço do abismo e dele saem gafanhotos com aparência de escorpiões, prontos para atormentar os homens. Mas aqui está o detalhe curioso: eles não têm permissão para matar, apenas causar sofrimento. É como se Deus dissesse: ainda há tempo para arrependimento. Um tormento que não destrói, mas desperta. A sexta trombeta libera 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Eles trazem consigo um exército de cavalos e cavaleiros, descritos com detalhes assustadores. Fogo, fumaça e enxofre saem de suas bocas, matando 1/3 da humanidade. É um retrato impressionante da severidade do juízo divino, mas também uma mensagem clara: Deus está no controle, mesmo nas situações mais caóticas. E entre a sexta e a sétima trombeta, há uma pausa. Um intervalo quase teatral, onde Deus envia um anjo com um pequeno livro, ordenando que João o coma. Doce na boca, amargo no estômago, esse é o sabor da revelação. É uma metáfora poderosa, mostrando que entender os planos de Deus pode trazer consolo, mas também pesar. Quando a sétima trombeta finalmente soa, os céus se abrem para uma declaração triunfal. O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. É um momento de glória, mas também de juízo final. A história chega a um ponto de virada, onde a paciência de Deus dá lugar à execução de sua justiça. E ainda assim, há uma sensação de continuidade, como se algo maior estivesse por vir. E mais, essas trombetas não são apenas sobre destruição, elas também carregam uma mensagem de esperança. A cada julgamento há uma chance de redenção, um convite à transformação. Mas como responder a esse chamado? Ignorá-lo é como tapar os ouvidos ao som de uma trombeta que ecoa claramente em nosso coração. Pense nisso, e se essas trombetas fossem toques de alerta para nossa própria vida? Talvez não de uma forma tão literal, mas em pequenos sinais que nos mostram que é hora de mudar. Um relacionamento em crise, uma saúde negligenciada, um sonho abandonado, todos esses podem ser trombetas pessoais, nos chamando a agir antes que seja tarde demais. E como em uma melodia que sobe ao seu clímax, as trombetas nos levam a um ponto de transição. Se elas anunciam julgamentos poderosos, o que dizer das taças da ira?
Essas sim são o ápice da justiça divina. Mas, claro, essa é uma história que vamos explorar a seguir. As 7 taças da ira. Chegamos agora ao ápice dos julgamentos divinos. Esses eventos representam a severidade plena do juízo de Deus, uma manifestação final e inquestionável de sua justiça. Imagine um cálice sendo derramado, não com água que refresca, mas com juízo que consome. É aqui que o simbolismo se intensifica, deixando claro que os erros da humanidade chegaram ao seu limite. Cada taça é um lembrete do custo de ignorar os alertas anteriores. A primeira taça é derramada sobre a terra, e uma praga de úlceras malignas aflige aqueles que adoraram a besta e aceitaram sua marca. É um juízo direto e pessoal, tocando os corpos daqueles que escolheram desafiar Deus. Pense nisso, até os avanços médicos não poderiam proteger contra uma aflição tão específica. É como se a escolha tivesse consequências inevitáveis, uma espécie de você colhe o que planta em escala divina. A segunda taça transforma todo o mar em sangue, e todas as criaturas que vivem nele morrem. Diferente da trombeta correspondente, que afetou apenas uma parte do mar, aqui o impacto é total sem exceções. Isso representa a destruição completa do ecossistema marinho, mostrando as graves consequências das escolhas humanas. Já parou para pensar o quanto dependemos dos oceanos? Este julgamento é um aviso claro de que a natureza é um presente que devemos cuidar com responsabilidade. Quando a terceira taça é derramada, os rios e fontes de água tornam-se sangue. A água é completamente corrompida. O anjo das águas declara que este juízo é justo, pois os homens derramaram o sangue dos santos e profetas. Há uma ironia sombria aqui, não acha? O líquido que deveria sustentar a vida se transforma em um reflexo dos atos de violência cometidos contra os justos. Com a quarta taça, o sol intensifica seu calor, queimando os homens com fogo. É um julgamento que atinge diretamente a vida cotidiana, transformando o que normalmente dá vida em uma fonte de sofrimento. Interessante como algo tão comum pode se tornar aterrorizante quando fora de controle. Este evento nos faz lembrar que até as forças mais previsíveis da natureza estão sob o domínio de Deus. A quinta taça traz escuridão total sobre o reino da besta. Essa escuridão não é só física, mas também espiritual, representando confusão e desespero. Mesmo sofrendo e mordendo a língua de dor, as pessoas se recusam a se arrepender. Isso reflete algo bem humano. Muitas vezes preferimos endurecer o coração a reconhecer nossos erros, mesmo em meio ao sofrimento. A sexta taça seca o grande rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente e para a batalha final, conhecida como Armagedon. Este é o momento em que alianças são formadas, exércitos são reunidos, e o mundo caminha para o confronto definitivo. É uma cena digna de filmes épicos, mas com implicações eternas. Aqui vemos como o juízo divino conduz a história ao seu clímax. Há algo fascinante na maneira como cada taça é específica e ao mesmo tempo universal. Esses eventos não são acidentes aleatórios, eles seguem um plano divino, cada um cumprindo um propósito exato. É como se cada derramamento fosse uma peça de um quebra-cabeça que, ao ser completado, revela a soberania absoluta de Deus sobre tudo. Mesmo assim, o que chama a atenção é a recusa da humanidade em se render. Por mais severos que sejam os julgamentos, muitos continuam a blasfemar e a endurecer seus corações. Não é intrigante? Quantas vezes vemos isso no dia a dia, quando pessoas insistem em escolhas destrutivas, mesmo com todas as evidências de que o caminho está errado? Quando a sétima taça é derramada, um grande terremoto sacode a terra. As cidades se dividem, montanhas desmoronam, ilhas desaparecem, e pedras de granizo gigantes caem do céu. É o momento final onde tudo o que foi profetizado se cumpre. As taças marcam não apenas o fim dos julgamentos de Deus, mas também o início de algo novo. Elas simbolizam o fim do mal e preparam o caminho para a nova criação. É como uma grande tempestade, destrói, mas também limpa, abrindo espaço para um novo começo. Não é incrível pensar nisso? Com as taças derramadas e o mal derrotado, chegamos ao desfecho dessa grande história. Esses foram os 3 piores julgamentos do livro do Apocalipse. Mas e depois do juízo? O que Deus promete àqueles que perseverarem? Isso vamos descobrir no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique com Deus e até a próxima.